Boa tarde, meu nome é Rosana, estou aqui com a minha amiga Kiuna. A gente vai apresentar nosso seminário hoje. Nosso seminário é uma tese de doutorado que virou um livro no ano de 2010. Na faculdade da UFG, né? Universidade Federal de Goiás. O autor é o Alexandre Silva Nunes e o título, né, é Ator Sator Satori, e o subtítulo é Labor e Topor na Arte de Personificar. O capítulo é o primeiro episódio da quadratura. A ciência rompe a unidade da vida em dois mundos, natureza e espírito. A arte, ao buscar a forma da totalidade, tem que fundir novamente essas duas fases do vital. Não há nada que seja só material. A própria matéria é só uma ideia. Não há nada que seja somente espírito. O sentimento mais delicado é uma vibração nervosa. Aí, José Ortega, né, e Gasset, alguma coisa assim. Enfim, esse prefácio, ele diz muita coisa para a gente entender o texto, no sentido do que a alquimia também vai revelar, e a filosofia também. A gente não é só matéria ou só espírito, a gente é a totalidade dessas coisas. Então a gente é o corpo e a mente, né, nesse sentido. E aí, com isso, eles vêm desenvolvendo a quadratura. Quadratura, no sentido da geometria, tem a ver com a transformação da área do quadrado, da transformação da figura, por exemplo, de um círculo na área de um quadrado. Aqui atrás eu tentei fazer, por exemplo, e aí a gente já foi chegando nos resultados, assim, né? Mas, enfim, é pegar o círculo e transformar esse círculo com a sua circunferência na figura do quadrado, com a mesma área do quadrado, certo? E aí, nesse sentido, a quadratura vem como talvez um campo, o quadrado vem talvez como um campo do sagrado. Por quê? Porque o teatro e a religião são a esfera. E aí, para se caber dentro desse sagrado, se fazem modificações. Então é isso. Na geometria tem esse significado, que aqui no texto também é trazido, em relação à conversão da área de uma figura no formato de um quadrado. Conversão da área de uma figura no formato de um quadrado. Na astronomia tem outro significado que não vou trazer porque não é muito abrangente para a gente no texto. Porque o que ele de fato vai usar aqui é um entendimento e a compreensão da alquimia na quadratura, da quadratura na alquimia. E a quadratura na alquimia, ela é interpretada num sentido, quase como um símbolo. E aí realmente forma esse símbolo aqui no estudo. E aí esse símbolo, na alquimia, ele vai ganhando outras revelações. Por exemplo, o quadrado, ele vai simbolizar a matéria. Lá no prefácio teve essa distinção entre matéria e espírito, certo? Então o quadrado, ele vai ser a matéria, o que é real. E nesse sentido da matéria, ele também representa os elementos básicos, né? Terra, fogo, água e ar, que é algo que ele diz aqui, na medida em que ele vai construindo essa ideia de alquimia pra gente. E o círculo mantém essa dimensão do espírito, de uma unidade caótica, como se fosse a existência, algo que a gente não pode denominar de fato, né? No entanto, que a própria geometria, quando foi fazer essa transmutação, essa transformação do círculo para o quadrado, não conseguiu, porque o compasso e a régua, aqui no texto também está dizendo isso, o compasso e a régua não foi eficaz para isso. E aí a gente chega no π, que é o número da circunferência do círculo. E aí sim, o texto tem todas essas junções para fazer essa analogia funcionar, num sentido de que esse círculo sendo a unidade caótica original, ele vai beber, vai trocar um pouco e se relacionar com a matéria. Nessa troca, aí surge o triângulo, que aí você pensa, eu nem sei na verdade como que a galera da geometria fazia essas configurações, assim, mas em meio aos cálculos surgiu a figura do triângulo. É uma outra coisa.
que aí vem como um resíduo, né, uma sobra em relação a essas combinações geométricas, e esse resíduo ele vai ser, no caso, a consequência da partição dos quadrados. E na geometria ele representa a alma e o espírito, conduzentes a uma unidade superior. É basicamente isso que quadratura vai significar. Vou repetir mais uma vez. A conversão de alguma coisa para outra coisa. É isso. E aí, Artaud, ele é citado aqui também. E ele é citado no momento onde o teatro aparece, né? Porque o texto tem essa proposição a dialogar com o teatro. O interesse da alquimia pelo teatro e vice-versa já foi assinalado por Arthur, 1993, página 44, grifo no original, que equiparou a primeira às faculdades mágicas da cena. Esta opera por intermédio da construção de miragens, alterações sensíveis na realidade, por meio da sobreposição de realidades imaginárias. Então é Artaud que vai trazer essa perspectiva, que vai costurar o conceito de quadratura na alquimia com o teatro. Principalmente no que diz respeito, e aí isso linka um pouco com o último texto que o grupo apresentou no seminário, sobre gênero e sexualidade. Que lá no texto, o autor, acho que é o Djalma, ele traz sobre o teatro ser ficcional, né? E a política também ser ficcional, dadas as relações ali, que se constrói a partir do ator e do espectador, ou do político com o cidadão, por exemplo. Essa relação, ela é ficcional, assim. E aí, o Artaud, ele traz nesse sentido para também estabelecer esse fato de que o teatro, ele também é uma miragem. Ele também é uma alusão às coisas. Porque isso aqui é uma alusão. A alquimia, ela é uma alusão, ela é uma miragem. A gente enxerga as coisas através da fração da luz, através da forma como a gente enxerga, mas é uma miragem, né? E aí o teatro tem essa perspectiva também de ser uma miragem. Artaud sobrepõe os princípios da alquimia ao teatro, então ele correlaciona, no sentido de que seria uma miragem. Porque o teatro, mesmo que por materiais concretos, mesmo que para a gente fazer uma cena, se eu fosse uma professora e fosse interpretar uma cena, e eu falo aqui, eu sou uma aluna de dança, não tenho nenhuma experiência com teatro, então é mais difícil para mim, de fato, entender esse texto. Para a Rosana também se faz dança, né, Rosana? Então é mais difícil para a gente entender esse texto, porque a gente não está tão trabalhada nesses sentidos da dramaturgia da cena. Enfim, o teatro, para ele se construir, ele vai precisar ser material, né? A gente vai usar o nosso corpo, a gente vai usar a nossa voz, a gente vai usar a persona enquanto material, e aí a cena também vai se construir. A partir do momento que eu sou uma professora, tudo isso faz parte do meu cenário. Mas, ao mesmo tempo que o teatro cria essa cena agora, no tempo e espaço de agora, ele também cria uma outra dimensão. Qual é o sentido da outra dimensão? Muito provavelmente, talvez, a dimensão de sentimento pra gente. Porque a cena, ela só vai fazer sentido a partir também da interação, né? A gente tem esse pressuposto. Através do que você está vendo, essa cena vai fazer sentido. E aí, nesse fazer sentido, que às vezes pode não ser exatamente o que eu estou fazendo, que o teatro se constrói e se relaciona com a alquimia no sentido de miragem. Assim. Dá para entender mais ou menos? Tipo, essa sensação do que o texto está passando, do que o Artaud fez em relação a sobrepor esses conceitos, porque é importante. Outro pesquisador muito famoso usado foi o Jung.
que ele associou esse processo de... Eu acho que não está funcionando mais esse botão. O Jung, ele associou a alquimia com esse processo de individuação da personalidade. Em qual sentido? A gente, na alquimia, todas as coisas são integradas, são sobrepostas, né? Então tem o quadrado representando o sagrado, o círculo representando a matéria única, que é o caos, o triângulo, e tudo isso está muito sobreposto e se relacionando. Jung vai falar que o nosso processo de individuação também faz parte disso, de se relacionar, de relacionar o consciente com o inconsciente, de relacionar a aparência social com os nossos aspectos reprimidos. E Jung se tornou, então, uma forte pesquisa para desenvolver esse campo da psique, né? Enfim. No meio disso tudo, e por que tudo isso foi falado até então? Porque existe a premissa, que não é um fato, de que o teatro está associado à religião, ao sagrado, aos rituais sagrados, aos rituais religiosos. E a gente mesmo escuta, né? Eu entrei na universidade e aí eu escutei realmente sobre isso. Primeiro, o teatro ser um teatro ritualístico. Porque nesse sentido, o objetivo nesse caso, então, vai ser desmentir essa ideia que a gente tem do teatro ser sagrado. Porque por muitas vezes, em discursos que foram convenientes das épocas, ao tratar do teatro, muitas religiões, e para deixar bem claro, o cristianismo se apossou um pouco dessas religiões para propagar as suas histórias, as suas dramaturgias, as dramaturgias envoltas na Bíblia. E, enfim, não é esse o processo, não é esse o significado de sagrado que o teatro tem e carrega. Porque no texto também é dito que o teatro ele vem junto com a humanidade, ele vem junto com a comunicação, ele às vezes antecede o conhecimento, né? E aí nesse sentido foi um lugar que eu achei bonito de pensar, como a arte antecede o conhecimento. E é isso, às vezes a gente está explorando em movimento, em dança, o nosso corpo, e aí a gente conhece uma dor, a gente conhece uma ferida do passado, a gente conhece uma projeção, a gente conhece os nossos limites. Então, realmente, né, a arte, ela às vezes vem antes do conhecimento nesse sentido. E aí a Rosana vai ler a parte também que fala um pouco desse objetivo do texto. O objetivo do traçado reto, não é outro senão permitir que seja estabelecido um diálogo com a estética da cena. O pensar sobre a espiritualidade permitirá debater as relações possíveis de implicação entre o sagrado e as artes cênicas de hoje, de modo a se tornar possível falar desses vínculos de um ponto de vista atual, indo além das diacronias, às quais as referências aos rituais antigos comumente nos levam. Então, é isso, o objetivo é isso, sair do que a gente pensa enquanto ser fato e da relação do teatro com o sagrado nesse sentido de dever a uma religião específica. E não tem. E isso pode ficar um pouco mais claro num sentido, e aqui está na página 67, considerar todas as variações de sagrado que existem na história.
enxergar esse processo, esse vínculo do teatro com o sagrado na atualidade. E antes da gente sair daqui, uma coisa importante que foi deixada foi a respeito do ritual. Porque existem rituais religiosos, certo? E o ritual aqui, ele é trazido no seu sentido real. E o sentido real do ritual é você estar em serviço da fé, né? É você compartilhar uma fé, é o que se trata esse ritual. No entanto que a base qual se organizavam ou se organizam os rituais religiosos, ou seja, a partilha de uma crença comum, de uma fé que congrega todos os participantes. Então, o ritual sempre girou em torno do eixo constituído pelo ato de fé, pelo ato religioso ligado à profissão de fé, não só no sentido de uma imagem mítica, mas também dos comportamentos que comprometem toda a família humana. Grotowski, eu acho que é assim. E Flasen, de 2007, na página 126. Isso também está destacado no texto. Nesse sentido, é onde dá para juntar, por exemplo, o que a Rosana leu e a gente leu lá na epígrafe. Principalmente porque não é só no sentido de uma imagem mítica, não é só no sentido do espírito que o ritual opera. O ritual, ele também opera na materialidade, porque aqui deixa claro os comportamentos. Então, se uma pessoa é de uma doutrina, se a pessoa é de uma religião, ela vai também congregar com esses comportamentos, partilhar esses comportamentos. E foi com base nisso, e mantendo-se, e é engraçado como no texto ele tá o autor está muito atento a realmente desvincular o teatro dessa consequência ritualística e sagrada. E aí traz aqui então a experiência através de um reencontro do Grotowski mesmo, a experiência através de um reencontro dele, na ausência de eixos religiosos, e ele deixa isso aqui muito claro, ou seja, não existia nenhuma religiosidade, mas ele entendeu um ritual. E o ritual que ele entendeu foi através da sua própria singularidade, como a sua própria singularidade, como a singularidade do ator, e o que a gente às vezes acha que é algo muito excepcional da nossa realidade, da nossa vivência, na verdade não é, porque o espectador vai, através do que é universal na experiência humana, se familiarizar com aquilo, se familiarizar com esse teatro, se familiarizar com um ator. E aí, nesse processo de se familiarizar, nesse processo de ritual mesmo, tanto do ator quanto do espectador, é que isso acontece, né? Então, tá todo mundo para assistir num palco italiano uma cena montada sobre Romeu e Julieta, apesar do Romeu e Julieta ter toda a dramaturgia já escrita, existe, aí a gente já falou aqui também, porque já foi citado no texto, como, por Artaud, como existe uma outra dimensão através dessa cena já posta, por conta da relação do espectador. Então eu espero que essa parte tenha ficado claro no sentido do que é o ritual tanto para o teatro quanto para rituais religiosos, certo? Então é isso, nesse sentido, Artaud traz essa contextualização do que é o ritual, tanto para encenadores, tanto para esses rituais religiosos, e como esses rituais vão construir uma outra dimensão a partir do que é sentido. E aí, nesse apontamento, o texto traz que ambos rituais apontam para a comunhão entre a realidade e as nossas faculdades de compreendê-la, né? Então, a forma como a gente compreende está muito ligada à realidade e também modifica a realidade, assim como a realidade vai também trazer uma perspectiva para a gente compreender ela.
mas ao mesmo modo que nós compreendemos a realidade, a gente também se distancia e se reaproxima dessa realidade. A modo que a realidade tem de compreender a gente, ela também se distancia e se aproxima de nós. E aí, mais à frente, visto que o problema geral do texto, acerca do texto, então, é esse, o teatro era fortemente assimilado à profissão de uma crença universal, esse é o problema e é isso que o texto está tentando desmistificar. Desassociar o sagrado, vinculado a essa visão cristã e hegemônica do mundo em relação à nossa cultura e até mesmo ao fazer do teatro, que se existe essa necessidade de se desvincular. E mais à frente, para finalizar, e aí a gente vai finalizar porque o autor começa a circunscrever o sagrado, e aí nesse sentido de circunscrever, ele traz um pequeno texto do Luc Ferry. A Rosana vai ler para a gente esse pedacinho, para nos elucidar. Longe de erradicar o sentimento do sagrado, a laicização do mundo, que acompanhou a evolução das ciências, tornou-se ainda mais tangível, pois ela o deslocou na direção do homem e o encarnou nele. Luc Ferry. Com essa janela que o autor traz para a gente, e essas janelas elas vão ajudar a entender um pouco de tudo que o autor está falando, tanto quanto naquela primeira janela. Ele trouxe a diferença, que é uma diferença filosófica para a nossa vida, de que a matéria não é só matéria e o espírito não é só espírito, porque nós somos a totalidade disso. Aqui, o Alexandre traz esse pequeno texto, faz essa pequena ponte, para dizer sobre a responsabilidade que a laicização teve em aproximar o sagrado do homem. E no sentido de que, mais abaixo, ele vai trazer como a relação no cristianismo se dá, por exemplo, através de uma verticalidade, onde nós estamos na base e essa experiência com um Deus, essa experiência com o sagrado, ela é transcendental, ela não está a mesmo modo em nós, né? Então existe isso. E aí existem, porque a laicidade traz isso como um contexto, né? O Brasil é um estado laico e é sempre bom a gente pensar nisso para trazer o que está sendo descrito aqui. Como essas outras religiões permitem com que o sagrado seja tangível, porque muita da ideia que se tem é de que o sagrado é espírito, é de que o sagrado e é só espírito. E não é. As outras religiões que podem e são cultuadas no Brasil, e vêm sendo cultuadas no Brasil, a partir do momento em que as navegações são estabelecidas e o período de escravidão também se tomou aqui, outras religiões começaram a acontecer no Brasil. E essas outras religiões, por exemplo, num terreiro de candomblé ou de umbanda, se você for, é mais horizontal a forma como nós nos relacionamos, porque a matéria e o espírito, em totalidade, se somam, porque nós precisamos receber, existe o recebimento dessas entidades num corpo preparado. Então, esse corpo se prepara para receber Exu, para receber Maria Padilha, para receber Capa Preta, que são também formas que no texto ele traz, o autor trabalha também, e é uma forma da gente olhar como o sincretismo acontece dentro de tudo isso. E no caso, o sincretismo seria isso, essa fusão entre as duas religiões, né? Existe um ponto que justamente a gente vai tangenciar para que essa fusão aconteça com as outras religiões. Não é o caso do cristianismo. Aqui ele coloca também a relação entre o monoteísmo e o politeísmo, e aí eu acho que a gente não precisa entrar nisso aqui para levar a fim o que de fato o texto está trazendo. Porque mais à frente ele vai trazer a referência de rúbrica e também a referência de... é uma palavra difícil, deixa eu só achar, didascalia. E essas palavras,
a rúbrica e a didascália são instruções para uma encenação, a instrução para um ritual, no caso da rúbrica. Então, ele coloca essa cena de como os padres ou as figuras de alta representatividade da igreja e do clero naquela época tinham essas rúbricas, que vem do termo latim terra vermelha. Então, era uma cor vermelha que se usava no texto para dar destaque antes ao título, depois ao que realmente é a instrução para um ritual, por exemplo, né? Acho que talvez ali nessas rúbricas talvez fosse a forma de colocar a vestimenta, a forma de entregar Então, por exemplo, nesse sentido da rúbrica dar e instaurar uma instrução para a encenação, a didascália também tem esse sentido de instruir uma encenação, e a didascália vem do teatro grego. Então, lá no teatro grego, existiam essas instruções para que a cena acontecesse. Por exemplo, o general entra com as mãos para trás assobiando. Então, isso foi uma didascália. É uma palavra bem complicadinha. E aí a rúbrica tem esse mesmo sentido. No sentido, por exemplo, nos textos, acho que escritos antigamente, para a gente tomar a hóstia, né, existia a rúbrica. Então, você tem que fazer tal coisa, preparar tal processo, deixar isso. Então, essas instruções eram chamadas de rúbrica. Então, entendendo que o texto busca solucionar essa ideia que comumente a gente traz para a nossa vida, da relação do sagrado, principalmente a religiões monoteístas, eu acredito que alguém que destaque muito bem essa ideia da laicidade e o trabalho como outras religiões têm com o sagrado, são as performances do grupo de capoeira Capoeira para Todos, e em específico da Icon Trailblazer Fênix Zion de Mandacaru, que estuda então como a gente consegue e como o espaço da ballroom também pode receber, também pode fazer parte, também pode tomar conta da religião e da Umbanda como processos para a formação da performance, processos para a formação do corpo que vai dançar, como um processo para o corpo que vai atuar. Então, Fênix junta Ogum mesmo, esse orixá, que é esse orixá da metalurgia, esse orixá que está sempre muito presente com as suas espadas e é simbólico com essas espadas. E então faz essa junção com o Vogue, com o Oldwin, né? O Oldwin é uma categoria base da cultura ballroom, no critério de dança, no sentido da dança, que promove linhas, né? Então, como essas linhas, na pesquisa da Fênix, ela foi juntando essas linhas e também já foram juntadas essas linhas a táticas de confronto, né? E com isso, juntou as linhas com a performance de Ogum, desse orixá, que também lida com essas linhas, e na performance, Fênix usa espadas, né, que trazem mais a presença desse sagrado e a presença desse orixá para dentro da materialidade. Eu acho que é esse o sentido do texto, fazer com que a gente perceba a totalidade das coisas e que o teatro ele não deixa de ser sagrado porque ele tem o seu ritual, ele é um ritual. E também que o sagrado não deixa de ser sagrado quando se passa para ser teatral, passa para ser uma cena. A cena ela é sagrada e a cena ela vai se construindo dessa forma. Então eu vou deixar esses links, o link vai deixar exposto aqui também um pequeno trecho dessa performance que mistura a religiosidade da Umbanda e das matrizes africanas com a dança do Vogue, ok? Para deixar claro como esse corpo consegue acessar o sagrado, estando também em corpo matéria presente. O corpo também é espírito e a gente precisa acessar e transcender a matéria nesse sentido e organizar a nossa performance para que ela passe por esse processo.
é ancestralidade, é cultura. Entrou na roda, foi uma boneca, meu Deus, foi uma boneca. Entrou na roda, foi uma boneca, meu Deus, foi uma boneca. Entrou na roda, foi uma boneca, meu Deus, foi uma boneca. Entrou na roda, foi uma boneca. Entrou na roda, foi uma boneca. Foi uma boneca lá. Entrou na roda, foi uma boneca. Meu maluco, foi na rua. Escuta isso. Se você acordou sentindo o peso do mundo, respira. Porque o Gun já está à sua frente, abrindo caminhos, quebrando correntes, afastando o que não te serve mais. Ele não permite que injustiça te toque, nem que mal te alcance. Sabe aquela estrada que parecia bloqueada? Ele já começou a limpar. Então, confia. Caminha com... E aí, então, o autor, e nesse texto todo, a gente não chega a falar necessariamente sobre o teatro, sobre o corpo, ou sobre a dança e outras manifestações da arte ali. O autor, o Alexandre, no caso aqui, ele traz, na verdade, todos esses conceitos que a gente apresentou, o conceito da quadratura, o conceito do sagrado, o conceito do ritual, o conceito da rúbrica, o conceito... Então, ele vai estabelecendo esses conceitos para que a gente crie, e ao mesmo tempo também que esses conceitos são estabelecidos, a gente passa a pensar em como era naquela época e em como se dá hoje. E aí, a defesa é de que, como a laicidade aproxima o homem do sagrado, e esse sagrado é múltiplo devido a essa laicidade, a essas outras religiões que se proliferaram durante a humanidade, então o teatro também pode ter outras essas percepções e também pode ter sido gerado, gestado nesses outros lugares e não só nessa mentira de que o teatro é um ritual cristão, que o corpo sagrado também é um corpo cristão, e dá outra possibilidade de pensar corpo, outra possibilidade de pensar sagrado, visto as evoluções que a gente tem hoje em dia.